Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo agora. Quero saudar a sua força, saudar os sagrados pais, mães, orixás, pedindo a bênção dos divinos pais, mães, orixás para as nossas vidas, a bênção do povo cigano que nos rege, que nos guia nessa caminhada. E dizer que eu estava com saudade dos nossos momentos de reflexão, dos nossos momentos de estudo com o baralho cigano, em busca desse autoconhecimento, dessa força interior que nós temos dentro de nós para vencer os nossos desafios de vida. E retomando um pouco sobre os nossos estudos, essa parada ela foi extremamente importante para que a gente pudesse, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre como que vocês estão lidando com o conhecimento que está sendo passado e também para poder estruturar melhor os próximos passos que nós vamos estar dando durante a nossa jornada. Nós fizemos um aprofundamento muito gigantesco em 4 cartas iniciais, né? Nós começamos falando sobre a carta da felicidade, nós entramos muito sobre a carta do chicote, a carta das nuvens, fizemos a carta da montanha e encerramos com a 5ª carta, que foi a carta do cavaleiro, falando sobre movimento, falando sobre ação, sobre iniciativas. E essa carta, ela trouxe, as 2 últimas cartas, né, a carta da montanha, a carta do cavaleiro, trouxe essa ação que a gente precisava empreender para vencer os desafios das nossas vidas, vencer as dificuldades, criar um objetivo para ser alcançado, voltar a acreditar nos nossos sonhos. E esse exercício, ele nos colocou, eu acredito que numa reflexão muito interna, de pensar sobre o que faz sentido para nós, qual é a nossa busca desse objetivo maior que nós temos e que muitas vezes acabamos nos deixando levar, sucumbindo às questões da vida e não enfrentando esse desafio que a vida nos coloca, realmente reunindo os nossos esforços, reunindo os nossos recursos e trazendo aquela força interior de dizer assim, olha, eu vou conseguir, eu vou atingir esse objetivo, é isso que eu quero para minha vida, isso faz sentido para mim, eu tenho força interior para vencer, eu vou subir essa montanha, eu vou trabalhar a minha força mental, meu poder mental, minha força interior do chicote para chegar lá e eu vou conseguir. E aí veio o desafio do cavaleiro, que foi um desafio de a gente dar o primeiro passo, o desafio de sair e partir para o movimento da vida e fazer acontecer no dia a dia, no passo a passo, enfrentando os nossos bloqueios, enfrentando os nossos medos, enfrentando muitos desafios mesmo, né? Os tropeços no caminho, vencendo aí as demandas do dia a dia para conseguir dar esses passos. O que acontece é que muitos de nós, nesse momento, né, durante essa energia do cavaleiro, nos deparamos muito com os bloqueios que a gente tem na nossa mente, né, com os obstáculos que nós mesmos impomos para nós, com as dificuldades que criamos em nossa mente, que tornamos esses obstáculos tão reais, mesmo que eles não sejam, e que dificulta, que nos impedem e que nos paralisa de continuar dando esses passos, ou até de dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente tem coragem de dar o primeiro passo, mas quando chega no meio do caminho a gente não consegue mais, a gente fica preso na nossa própria mente, preso nos nossos próprios medos e não consegue mais avançar da forma que deveria. Com isso, acabamos perdendo oportunidades, com isso, acabamos perdendo prazos importantes dos nossos projetos pessoais, com isso, acabamos desestimulando e deixando que a falta da crença em nós mesmos, ela tome conta do nosso mental, tome conta, crie bloqueios, crie essas dificuldades que a gente cria e acabamos sucumbindo e o cavaleiro ele não consegue cumprir a sua jornada, ele não consegue empreender a sua jornada e de fato chegar no topo da montanha. E aí a gente vem justamente na energia da carta número 2, que é uma energia bastante forte, uma energia bastante complexa e que está trazendo muito
essa conotação voltada para a nossa mente, para o nosso mental, né? Para aquilo que nós criamos dentro de nós como resistências internas para o nosso próprio sucesso. E quando a gente fala sobre algo interno, muitas vezes não temos a dimensão de quanto aquele pequeno detalhe que está ali implantado na nossa mente acaba sendo tão poderoso para sabotar os nossos sonhos, os nossos projetos. Então a carta número 2, a carta do trevo, que é a carta dos obstáculos, os paus e pedras num caminho, fala muito sobre essa autossabotagem que nós acabamos fazendo conosco mesmos e atrapalhando a nossa própria vida. Na verdade, esses paus e pedras no caminho que o trevo ele traz, muito mais criado por nós mesmos e projetados na nossa própria experiência do que a própria vida trazendo para testar nossa fé. Muitas vezes somos sim testados, temos aí alguns tropeços, algumas dificuldades no caminho que fazem com que a gente seja testado na nossa fé, mas a maioria desses obstáculos eles são criados por nós mesmos. E partindo desse sentido, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo, à nossa jornada. A gente vai precisar acelerar um pouquinho, porque a ideia é que a gente possa estar conseguindo concluir até o final do ano todas as cartas do baralho. E a gente vai precisar compreender algumas coisas que ainda não falamos. Acredito que agora o nível de maturidade de cada um de nós sobre esse oráculo, ele tem crescido a cada dia. Muitos de vocês já têm tido contato mais próximo com eles, já têm experimentado um pouco mais sobre esse poder de autoconhecimento que ele nos favorece. E gostaria de falar sobre um conhecimento que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre como que essa jornada funciona. Nós sabemos que o povo cigano, eles têm uma forte conexão com os 4 elementos sagrados, que é a terra, o fogo, a água e o ar. Nós sabemos o quanto esse fundamento ele é enraizado dentro dos conceitos dos ciganos. E nas nossas cartas, essa simbologia ela também aparece. Tá? Então, quem tem, por exemplo, o baralho de Petit Lenormand, tem geralmente os naipes também das cartas impressos no deck, né? Em cada cartinha do deck. Então, em nossa jornada, dentro do estudo do baralho, a gente também vai estar sempre sendo trabalhado dentro desses 4 aspectos, que a gente tem aqui o ar, trabalhando na nossa mente, né? A terra trabalhando sempre, puxando a gente para a nossa razão, né? Para a nossa firmeza, para as nossas realizações. Aí a gente tem aqui a água falando sobre as emoções e a gente tem o fogo representando o espiritual, o espírito. Então, em todas as cartas, a gente sempre vai estar trabalhando todos esses elementos. Algumas cartas, elas têm mais forte alguns elementos e em outras cartas, elas têm mais forte outros elementos, tá? Então, se vocês pararem para perceber, nós viemos trabalhando em algumas cartas aspectos muito mais emocionais, em outro muito mais mentais, em outro muito mais espirituais, e aí a gente vai sempre trabalhando todos esses aspectos, mas uns acabam sendo mais trabalhados do que outros em alguns momentos, e isso também traduz muito da energia de cada carta. E é quando a gente precisa usar todos esses recursos que a gente tem, né, a nossa mente para nos levar onde a gente deseja chegar, traçar os nossos objetivos, saber como vamos lidar com a nossa vida prática, né, a razão justamente para fazer com que a gente possa exercer e conquistar os nossos objetivos que criamos com as nossas mentes. Aí a gente vem aqui para essa questão emocional, trazendo um pouco mais de emoção, trabalhando muito sobre aquilo, a nossa capacidade de dar e receber, também falando muito sobre a nossa autossabotagem emocional, sobre essas questões emocionais que acabam desequilibrando a gente, né? E o espiritual, que é essa força potencializadora que a gente tem para nos dar esse auxílio e essa força na caminhada que a gente precisa. Então todos esses aspectos eles estão sendo trabalhados em nós, em cada carta que a gente vivencia. E se vocês de fato estiverem se dando a oportunidade de se integrar a essa força que a gente está
ativando com a força do baralho, isso vai acabar sendo muito transformador na vida de cada um de nós, porque cada arquétipo e cada carta ela tem uma força ativadora que faz com que aquela energia seja ativada dentro de nós. Então, a força do cavaleiro, ela trouxe uma força ativadora do movimento para a nossa vida, para que a gente pudesse tirar do papel todos os nossos projetos e as nossas montanhas que a gente precisava subir e que vinha adiando há muito tempo. Então, ela trouxe essa energia de movimento e a gente precisava fazer acontecer, a gente precisava colocar o pé na estrada. Mas ao colocar o pé na estrada vem o medo, vem os desafios, vem as dificuldades. Então, a gente vai começar a trabalhar isso agora com a carta número 2. E a gente vai dar sequência com a carta número 3, que é a carta do navio, a carta número 4 e aí sucessivamente. O que isso traz, né, pra gente agora um adendo? Traz a questão que o baralho cigano, não sei se vocês conhecem sobre isso, em algum momento a gente já deve ter falado, mas ele não foi criado inicialmente com o intuito de ser um oráculo, né? Ele foi criado como um jogo de tabuleiro, há muito tempo atrás, e que tinha um objetivo totalmente diferente desse que a gente utiliza hoje no sentido espiritual da coisa. Esse baralho ele foi criado em 1799, né, na Alemanha, ele tinha um sentido que era um jogo de tabuleiro, só que em formato de cartas, chamado Jogo da Esperança, né? E esse jogo, o objetivo dele era fazer com que você avançasse algumas etapas, que você, por exemplo, evitasse de pegar algumas cartas para não ser eliminado, para não ser preso, ou para de repente cada carta poderia fazer o jogador ou avançar ou retroceder naquele jogo, o que é muito parecido, por exemplo, com jogos de xadrez, jogos de tabuleiros de uma forma geral. Assim também é o jogo da vida. Veja, se a gente for parar para pensar, a vida é cheia desses altos e baixos, dessas montanhas, dessas vales e picos que a gente tem por aí, né? Então, o baralho cigano, ele traz essa essência do que ele foi concebido para ser, que é justamente para trazer a gente para essa jornada da vida, esse jogo da vida, onde todos nós passamos por todas essas etapas de vida dentro do circuito normal do nosso sistema de vida. Então, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem sonhos para realizar, todo mundo precisa se estruturar, precisa buscar suas forças interiores, as suas expansões. Mas a questão é, qual é o momento que eu estou agora? Né? Qual é o momento que eu preciso trabalhar? Quais são as resistências internas que eu preciso trabalhar para vencer os meus objetivos e ter uma vida mais feliz? E aí é onde tem a força do baralho cigano. A força do baralho cigano está nessa força da descoberta interior. Muito mais do que um jogo para fazer previsões. O baralho ele tem essa conotação e esse poder de fazer a gente olhar para dentro de nós. Então é esse convite que eu gostaria de reforçar e esse entendimento sobre o sentido desse trabalho que a gente está fazendo junto, né? Dessa jornada que a gente está junto. É uma jornada muito profunda, mexe com a gente e requer de nós um comprometimento conosco mesmo, de pegar esse conhecimento que está sendo passado e buscar esse autotrabalho, essa autolapidação constante que a vida ela nos propõe, que ela também nos convida e que nos elucida para que a gente possa estar, de fato, vencendo a nós mesmos a cada dia, descobrindo pérolas que temos dentro de nós, aceitando também todas as partes de nós que também não gostamos tanto, né, mas que faz parte de nós, é aquilo que somos e que podemos acolher e transformar e lidar com essas configurações internas que temos para que a gente possa ter uma vida mais harmônica, relações mais bem estruturadas e assim a gente conseguir de fato ter uma vida feliz e próspera e cheia de muitas alegrias e bênçãos, né, e realizações. Então eu peço mesmo que vocês se abram, porque a gente vai tocar em muitos pontos que precisam ser criticados, refletidos, para que a gente consiga chegar aí nesse consenso interno e ativar essas forças interiores
dia após dia, com persistência, com bastante foco, determinação, para alcançar os nossos objetivos, tanto internos quanto externos, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês e vamos para o nosso estudo propriamente dito. Um cheiro, até breve.